Manutenção preventiva de máquinas injetoras, nona e última aula, porque a 10ª aula nós vamos fazer uma revisão geral, né? Uma aula bem mais curta. Então nós vamos ver algumas dicas de manutenção, uma vez que a gente já viu lá as manutenções das 400 horas, das 800, 1.600, 2.000, 3.400, 4.000, 6.000 horas, né? Então, algumas dicas que são importantes, relevantes para o desenvolvimento da tua atividade na tua empresa. Então, um detalhe importante para quem trabalha com manutenção é saber definir a força de fechamento. A força de fechamento do molde, muitas vezes, para o pessoal que não tem muito conhecimento, ele é um elemento que contribui para danificar o molde, danificar a máquina injetora também, quando ele é mal projetado. Então é importante para você, que é o profissional mais qualificado, né, que é o profissional mais técnico, preservar para os componentes e pela longevidade da máquina injetora. Essa força de fechamento, usualmente ela é dada em toneladas. Essa é uma máquina de 400 toneladas, de 500 toneladas, de 60 toneladas, né, de força de fechamento. Por que expressa em toneladas? Porque essa força de fechamento, quando ela é dividida pela área da cavidade do molde, aí eu teria a pressão de fechamento. Então, a força é aquela força aplicada na placa móvel para que a mesma não se abra, né? Para que ela mantenha o molde fechado. Então, e o que é essa força de fechamento? Ela é a capacidade máxima de força com a qual a máquina poderá manter o molde travado. A força, ou é também a força necessária, é o resultado da pressão média na cavidade, ou seja, aquela pressão que o material plástico exerce dentro da cavidade durante o processo de injeção, multiplicado pela área projetada da peça. É onde é aplicada essa força. Quanto maior a pressão de injeção utilizada e maior a área projetada da peça, maior deverá ser a força de fechamento da injetora. Então, quanto maior a pressão de injeção, quanto maior vai ser a força exercida pelo material plástico, forçando o molde para se abrir. E quanto maior for a área em que está sendo aplicada essa força, ou seja, quanto maior for a peça, né, maior vai ser a força de fechamento necessária, porque maior vai ser a pressão de injeção que você vai necessitar. A área projetada refere-se à projeção da área de todo moldado, peças e canais, sob o plano da linha de separação do molde, que é a superfície de fechamento. Então, é como se você, vamos supor que está injetando um balde, é como se você estivesse olhando no ponto de injeção do balde, o que você encontraria refletido na placa móvel. Então, vamos supor que fosse um balde cônico normal, você olhando do ponto de injeção, você enxergaria o quê? Lá projetado um círculo. Então, esse círculo é a área projetada daquela peça, é a área que vai fazer força para o molde abrir, que o plástico derretido vai fazer força para o molde abrir, é a área daquele círculo. Então, você mede a área daquele círculo, multiplica pela pressão que o material plástico está exercendo dentro do molde e você tem a força de fechamento necessária para manter aquele molde fechado. Então, aqui, ó, nesse gráfico, você tem a área projetada aqui em cima em milímetro quadrado, vezes 10 na 3. E aqui do outro lado você tem a força de fechamento. Então, por exemplo, isso aqui é um gráfico assim bem interessante, empírico, em que você, sabendo a área projetada do molde, você já vai ver onde se situa essa força de fechamento. Aqui você tem polegadas quadradas, então
vamos supor que a área seja de 14 vezes 10 na 3 milímetros quadrados, né? A força de fechamento ela iria atuar dentro dessa faixa aqui, né? De 650 até 1000. Esse é um gráfico bem rudimentar, mas ele serve como um parâmetro assim inicial.